Vamos saber em detalhes os principais acontecimentos da novela Força de Mulher no resumo semanal de 19 a 23 de agosto. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Sirin chama pelo pai. Enver deixa o carregador na tomada do banheiro e sai. Sirin diz que a mãe acordou, que a prima ligou para ele, mas ele não atendeu o celular e então já ligou no dela. Sirin diz que eles precisam se arrumar, que os médicos estão os esperando. Feliz com a notícia, Enver vai para o quarto se trocar. Ele esconde o celular de Sarp no bolso de uma camisa sua que está no guarda-roupa. Enver sai chamando Sirin para irem para o hospital. Sirin está deitada, fingindo que está mal. Ela diz ao pai que acha que a pressão deu uma baixada e ficou tonta. Enver diz que ela precisa descansar e não precisa ir para o hospital. Ele diz que liga para ela quando falar com a Tice e sai. Sirin vai para o quarto dos pais e começa a revirar tudo atrás do celular. Ela não o encontra, vai até o banheiro, vê o carregador dele, o tira da tomada com muita raiva e chora. A Tice pede para Enver não chorar e diz que está bem agora. Ela pergunta se a Sirin está bem mesmo, se ele não está mentindo para ela. Enver jura que Sirin está bem e diz que só não queria que ela fosse até ali, que queria que ela descansasse. A Tice diz que achou que Sirin tivesse morrido, que quando olhou para o chão, achou que ela tivesse morta. Já lhe avisa Bahá que a Tice acordou. Bahá agradece e chora feliz. Dorok pergunta por que a mãe está chorando. Bahá diz a ele e Nissan que a avó dele estava um pouco doente, mas já melhorou e ela está chorando de felicidade. Vão se passar 3 dias. Enver vê no celular de Sarp um vídeo dele e Bahá no jantar de casamento deles. A Tice recebeu alta e já está em casa. Ela pergunta a Enver qual é o problema dele com a Sirin e diz que quando eles estão juntos ele fica muito quieto. A Tice diz que Enver não faz nenhuma piada, não brinca com Sirin, não pergunta mais nada, se está tudo bem, como andam as coisas. Ela diz que Enver só olha para Sirin como se não fosse filha dele, mas algum alienígena, e é muito estranho. Enver diz para ela parar com isso. A Tice diz que acha que ele culpa Sirin pelo que aconteceu com ela. Enver pergunta de onde a Tice tirou isso. A Tice diz, não mexe com a Sirin, Enver. Ela não tem culpa de nada. Se alguém tem culpa aqui é você. Se você não tivesse começado a cuidar dos filhos da Bahá escondido de nós, se não tivesse feito a besteira de me levar para aquela casa, isso não teria acontecido. Enver diz que é bobagem dela. A Tice diz que já tinham avisado e vai avisar de novo, que falou para ele não se envolver e deixar a filha dela em paz. Nissan pega o celular da mãe sem que ela veja e liga para Enver porque quer convidá-lo para ir no bazar da escola. Bahá chega no quarto e vê Nissan com o seu celular. Nissan entrega o celular para a mãe. Bahá pede desculpas a Enver e diz que foi Nissan quem ligou para ele. Ela fala do bazar beneficente que terá na escola das crianças e que eles pediram para ela perguntar se ele pode ir. Enver diz que não pode, que anda muito ocupado, que nem consegue sair de casa nem por um segundo. A Tice se aproxima e Enver desliga o telefone rapidamente. Ele diz a ela que estava falando com o amigo Kemal. Sirin vai até o ateliê do pai com a desculpa de que quer uma tesoura e vê o carregador de Sarp. E vê o carregador do celular de Sarp na tomada. Ela volta para o quarto, muito sem graça. Bahá diz aos filhos que eles não precisam ficar tristes, porque ela vai para o bazar com eles. Tarde da noite, Sirin se levanta e vai até o quarto dos pais para ver se eles estão dormindo. Sirin acredita que os pais estão dormindo e vai até o ateliê em busca do celular de Sarp. Ela começa a procurar em todos os cantos. Enver a surpreende perguntando o que ela está procurando. Ele diz que aquela hora da noite ela revirando a oficina dele, então deve estar procurando uma coisa muito importante. Sirin disse que não conseguia encontrar alguns dos seus desenhos e achou que a mãe pudesse ter os deixado ali. Enver diz que os dois sabem o que ela estava procurando ali. A Tice se levanta e pergunta o que está acontecendo. Enver diz que ouviu barulhos e a Sirin estava procurando seus desenhos. A Tice pergunta por que os desenhos dela estariam na oficina do pai dela. Diz que já está tarde e manda ela ir para a cama. Sirin diz, tá bom,
Eu não estava atrás dos desenhos. Pai, me devolve esse celular. A Tice pergunta se Enver pegou o celular de Sirim. Sirim continua. E o que estava fazendo no meu quarto? Quem te deu permissão? A Tice manda Enver devolver o celular dela e pergunta se ele está ficando louco. Enver diz que o celular não é dela. E então Sirim revela que é do Sarp. Surpresa, a Tice pergunta a Enver por que o celular do Sarp está na casa deles. Enver diz que ela perguntou para a pessoa errada, porque o celular estava dentro do quarto da filha dela. Sirim diz que não quer falar sobre aquilo agora e se tranca no quarto. Enver diz que ela tem que dar uma explicação. A Tice diz para ele ficar quieto, que ela vai cuidar disso. Sirim grita para a mãe que já disse que não quer falar disso agora e que amanhã elas conversam. A Tice vai para o quarto com Enver. Ele diz que dessa vez não vai deixar passar e que a Sirim não pode se livrar dessa história sem lhe dar uma boa explicação. Enver diz que Sirim precisa ir para o médico. A Tice não gosta do que ouve e diz: que médico? Médico de cabeça? A minha filha não está doente, ela só é frágil, muito frágil, e quando a Barra sair das nossas vidas, ela vai ficar melhor. Enver diz que toda vez que a Sirim fica frustrada, tenta cometer suicídio e os deixa sem saber o que fazer. Ele diz que a Sirim não pode ficar triste, não pode ficar brava. Aquilo está errado. Ela precisa de um tratamento psicológico e a Jale concorda com ele. Enver diz que de qualquer forma Sirim vai ter que explicar por que estava com o celular do Sarp, porque senão ele vai embora daquela casa. A Tice pergunta o que exatamente a Jale disse sobre Sirim. No dia seguinte, Barra diz aos filhos que a chefe cancelou a sua folga e ela não vai poder ir no bazar com eles. Nissan fica muito triste, pois muitos pais vão participar. Jale diz a Musa que não vai ao bazar com Borá. Musa volta a discutir com ela porque Borá contava com a presença dela e que ela ia fazer biscoitos para ele vender no bazar. Borá diz à mãe que não queria levar biscoito mesmo e pede para ela não ficar brava. Sirim se lembra de quando esteve no trabalho de Sarp e ele disse para ela que ia trabalhar na loja de um amigo que tinha equipamentos de escalada. Sirim disse que aquele era o seu sonho de infância e perguntou se ele escalava também. Sarp disse que um pouco, mas que parou depois que teve a filha. Sirim ficou com raiva ao escutar ele falar sobre a filha. Ela disse que não tinha a menor ideia de como começar a escalar ou o que era para fazer e que também não conhecia ninguém, e perguntou se ele podia passar o telefone dele para ela se ela precisasse perguntar alguma coisa. Sarp disse que não tinha problema e passou seu número para ela. Sirim levanta e age como se não tivesse acontecido nada na noite anterior. Enver vai direto ao ponto e diz que está esperando ela falar sobre o celular. Doruk vê Arif pintando algumas mesas e pergunta se pode pintar também. Barra diz que eles precisam ir à feira. Arif diz que ela pode deixar as crianças, que não tem problema. Barra diz que vai ser rápida, manda os filhos fazerem tudo o que o senhor Arif mandar e sai. Arif ensina Doruk e Nissan a pintar. Nissan fica olhando para ele e fala sobre o bazar beneficente que terá na escola. Diz que toda a família terá uma mesa para vender as coisas que fez, mas a mãe não conseguiu tirar folga. Arif diz a Nissan que até poderia ir, mas manda ela perguntar para a mãe antes, que ele só vai se ela deixar. Nissan e Doruk dizem que a mãe não deixam eles pedir nada para ninguém, nunca. Nissan pergunta se ele não pode ir sem falar nada para a mãe dela. Doruk diz que vai ser um segredo deles. Borá mostra um livro de receitas para o pai, para eles fazerem biscoitos para venderem. Sirim diz ao pai que seguiu Sarp naquele dia, que estava na balsa na hora do acidente dele, que durante a briga ele derrubou o celular. Ela pegou do chão e ia devolver para ele quando tudo acabasse, mas ele morreu. Sirim diz que nem lembrava que estava com o celular, só percebeu quando chegou em casa. Enver diz que Sarp a gravou com aquele celular e pelo olhar dela no vídeo é bem óbvio que já se conheciam. Sirim diz que viu Sarp e foi atrás, então conhecia. A Tice diz que sim, que Sirim disse isso. Enver pergunta por que ela não contou para eles.
Sirim fica calada e a Atice diz que ela lhe contou. Surpreso, Enver diz: sério? Então você sabia disso? E quando ela te contou? A Atice diz que foi quando elas foram para o shopping recentemente. Enver se irrita e diz a Sirim: então você viu a morte do marido da sua irmã naquela noite, veio para casa como se nada tivesse acontecido e sentou para jantar com a gente? Sirim fica nervosa, diz que chegou tarde naquela noite e os pais estavam preocupados com ela. Sirim se recorda de como chegou alegre em casa naquele dia. Enver diz que se lembra desse dia. Eles comeram marmelada e viram um programa de perguntas. Enver fica olhando para Sirim por alguns segundos e sai sem dizer mais nada. Atice diz a Sirim que haja o que houver, que ela nunca conte para o pai sobre o que aconteceu entre ela e o Sarp, porque ele não vai aguentar. Jale diz a Sinan que não consegue ser mãe, que Musa vai ajudar Borá a fazer biscoitos para o bazar beneficente, mas ela não quer ir para casa e fazer biscoitos. Sinan diz para ela não ir então. Ele disse que não era um bom pai quando se casou, porque não era feliz e fazia tudo o que podia para não ficar em casa. Sinan diz que se divorciou, que não tem orgulho do jeito como tudo aconteceu, mas agora ele é um ótimo pai e todo o seu tempo livre é dos filhos. Sinan diz que não acredita que ela seja uma mãe ruim, mas sabe que é só um momento ruim e ela precisa conversar sobre isso. A Atice diz a Enver que também ficou chateada, mas a Sirim já contou tudo. Enver diz que não acredita em Sirim, que sabe que ela está mentindo, que a cara dela na balsa não parecia que só ela o conhecia, parecia que o Sarp também a conhecia e ele tem certeza disso. Atice pergunta se Enver acha que Sirim não se importou com o que aconteceu, que ela estava totalmente em choque naquela noite. Depois, ela ficou deprimida e tentou se matar. Eles não sabiam o motivo naquela época, mas agora sabem e pede para ele não falar essas coisas para ela. Enver fica cada vez mais abismada ao se recordar de como Sirim agiu naquela noite e diz a Atice: foram 2, ela comeu 2 marmeladas. Jale diz a Sinan que ama demais o filho, mas nunca vai conseguir fazer as coisas que o Musa quer que ela faça por ele. Ela sente muita pressão e constantemente fica se sentindo mal por isso. Sinan diz para Jale não se sentir mal só porque Musa faz isso e se ela acha que está errando em alguma coisa com o filho, que tente melhorar por ele, porque não precisa da aprovação do marido. Jale pergunta como. Sinan diz: homens que se casam com mulheres boas demais fazem muito isso. Eles tentam fazer as esposas se sentirem mal. Não dá bola, tá bom? Enquanto isso, Musa tenta fazer os biscoitos para Borá. Jale diz que ele não é uma pessoa ruim, que Musa é uma ótima pessoa, ama muito o filho, é um ótimo pai e também a ama. Sinan diz que ela não ama Musa de verdade e pergunta por que ela se casou com ele. Jale diz que foi por causa dele, porque estava brava com ele. Sinan gosta muito do que ouve. Atice pergunta onde Enver colocou o celular. Enver diz que o jogou no lixo. Depois de colocar os filhos para dormir, Barra vai para a cozinha para preparar algo para eles levarem para o bazar. Mas ela começa a se sentir mal, fica com as vistas turvas, sente uma tontura e desmaia. Jale chora. Sinan diz que a fez chorar de novo e isso está ficando chato porque ele nunca consegue fazer a mulher que ele mais ama no mundo feliz. Sinan pede para ela não chorar e a beija. Imediatamente Jale se afasta dele e fica um clima estranho entre eles. Barra acorda e se levanta sem que os filhos percebam nada. Enquanto isso, às 4:30 da madrugada, Musa continua fazendo os biscoitos para Borá levar para o bazar. Barra levanta às 6:10 da manhã e começa a preparar algo para Nissan e Doruk levarem para o bazar beneficente. Borá fica encantado ao ver tudo que o pai preparou para ele levar para a escola. Jale chega em casa sem graça, vê os biscoitos e pergunta se foi o Musa quem fez tudo aquilo. Borá diz que sim, que foi o papai que fez, mas ele vai falar que foi a mamãe que fez. Barra tira do forno o que preparou e coloca perto da janela para esfriar um pouquinho. Nissan e Doruk acordam e, muito animados, vão ver o que a mãe fez.
Barra fica no quarto, arrumando a cama. Nissan e Doruk veem pombos dentro das formas, em cima dos biscoitos. Barra pergunta se eles gostaram do que ela fez. Nissan faz sinal para Doruk não dizer nada e diz à mãe que sim, que eles gostaram muito. Para que a mãe não veja o que aconteceu, Nissan chama Doruk para colocarem tudo dentro das vasilhas e rápido. Barra e as crianças se arrumam e saem para a escola. Nissan passa por Arif e eles piscam um para o outro. Ao chegarem na escola, Barra diz a Nissan e Doruk que vai entrar com eles para arrumar os biscoitos na mesa. Nissan diz à mãe que não precisa, que ela pode ir para o trabalho para não se atrasar. Barra se despede deles dizendo para venderem tudo e não se esquecerem de se divertir. Nissan e Doruk entram e a professora os acompanha até a mesa deles. Ela diz que a mãe avisou que não ia, mas ela vai ajudá-los. A amiguinha de Nissan se aproxima, perguntando o que eles fizeram e olhando nas vasilhas. Nissan diz que se chama biscoito esfarelado, que primeiro você faz e depois esfarela, que os ingleses fazem isso. Elif pergunta se a mãe deles não veio. Nesse momento, Nissan sorri, diz que não, mas que o pai deles foi e vai correndo até Arif. Ela chama Arif de papai para todos escutarem e o abraça. Baixinho, Nissan diz a Arif: finge, depois eu te conto. Arif diz: tá bom, você é quem manda. E vai com Nissan até a mesa, segurando a mão dela. Arif vê os biscoitos que Barra fez e diz que tá horrível. Nissan diz que eles estavam ótimos, mas os pombos comeram e eles não contaram para não deixar a mãe triste. Arif diz que tudo bem ela não querer deixar a mãe triste, isso é ótimo, mas não dá para vender os biscoitos. Eles foram comidos por pombos, estão muito feios e as pessoas vão rir deles. Arif diz para Nissan e Doruk não saírem da mesa e liga para um amigo. Musa e Borá chegam. Nissan elogia os biscoitos e pergunta quem fez. Musa diz que foi a mãe do Borá. Borá olha para o pai, todo sorridente. Elif pergunta por que Nissan não coloca os biscoitos na mesa, se está com vergonha, e diz que eles estão meio sujos. Arif chega com um carrinho de algodão doce e chama Nissan e Doruk. Nissan diz a Elif que o pai adora fazer surpresas. Arif ajuda Doruk e Nissan a fazer algodão doce e eles se divertem muito, fazem o maior sucesso no bazar. Mais tarde, Barra chega à escola para pegar os filhos. A professora diz a ela que Nissan e Doruk estão se divertindo muito, mas conta que eles apresentaram uma pessoa como um pai lá dentro. Barra fica surpresa. Ela entra e vê Arif ao lado dos filhos. Arif, Nissan e Doruk veem Barra e ficam sem graça. Ao voltarem para casa em silêncio, Nissan tropeça e segura a mão de Arif para não cair. Bersan vê os quatro de mãos dadas, fica furiosa, mas passa por eles sem dizer nada. Yusuf vê Bersan e grita perguntando por que ela ficou encarando eles por tanto tempo. Bersan não responde e sai correndo. Ao chegarem no prédio, Barra simplesmente dá boa tarde para Arif e entra com os filhos. Bersan liga para Arif, diz que está no parque perto do mar e precisa falar com ele algo muito importante. Ela diz que o pai a atacou no meio da rua, tentou lhe dar uma surra, a ameaçou e ele está implicando com ela que nem um idiota. Bersan exige que Arif vá encontrá-la agora. Ela desliga o telefone, pega uma pedra, bate na boca, deixa o sangue escorrer e vai para o parque. Arif chega, fica assustada ao ver a boca dela machucada e pergunta se foi o pai dela quem fez isso. Bersan diz que é claro que foi o pai. Arif diz que vai cuidar daquilo e o pai dela não vai mais incomodá-la. Bersan grita: ah, claro, vai cuidar disso, como você sempre cuida de todo o resto. Arif se irrita e diz que eles não vão mais falar do passado porque isso ficou para trás. Bersan diz que ele mudou muito mesmo, que acha que viu o motivo dessa mudança e fala da Barra. Nesse instante, Barra liga para Arif e Bersan grita para ele atender o celular. Arif é firme com Bersan. Ele disse: eu te devo alguma explicação? Quem você pensa que é, hein? Me responde, quem é você? E vai embora, deixando ela gritando que o odeia muito e que ele estragou tudo. Doruk pergunta por que Nissan chamou Arif de papai.
Nissan diz que queria que aquelas crianças achassem que eles têm um pai. Nissan diz à mãe que fez uma coisa feia hoje e conta que chamou Arif de papai na escola. Bahá diz que talvez ela tenha feito isso porque está com muita saudade do pai e queria que ele tivesse ido para o bazar. Nissan diz que sim, mas que fez uma coisa feia, enganou os amigos. Bahá diz que às vezes também engana uma pessoa, ela mesma. Doruk pergunta como. Bahá diz que de vez em quando acorda e fica de olhos fechados, sonhando acordada, que o pai deles ainda está com ela, bem do seu lado. E assim, por alguns instantes, ela consegue ficar um pouquinho feliz. Bahá diz a Nissan que da próxima vez que ela sentir tanta saudade, ela pode fazer diferente, ao invés de chamar outra pessoa de pai. Ela pode fazer isso. Nissan diz à mãe que tá bom, que a ama e a abraça. No dia seguinte, Sirin diz ao pai que está acostumada a brigar com a mãe, mas nunca briga com ele, e é a primeira vez deles assim. Enver diz que eles não estão brigados, que não consegue ficar bravo com a filha, mas está muito triste. Sirin diz que ele está totalmente certo, pede desculpas e diz que devia ter contado para ele o que aconteceu logo de cara. Sirin o abraça, diz que o ama muito e que a última coisa que quer na vida é magoar ele. Enver diz que também a ama muito, mas que tem coisa que não se encaixa nessa história, e isso o incomoda demais. Enver diz que ainda não entendeu porque o número do telefone dela estava naquele celular. Sirin se irrita e pergunta o que isso quer dizer. Ela diz que parece que está na sala de um interrogatório e não em casa. Sirin pergunta quando o pai vai esquecer de tudo isso e se só vai deixá-la em paz depois que ela morrer. Ela diz que não entende e que é certeza que o pai quer que ela morra de uma vez. No trabalho, Ferdane diz que Bahá está muito pálida e manda ela passar uma maquiagem, porque senão vai assustar as pessoas. Muse e as crianças estão na escola esperando Bahá chegar para irem para o parque. Bahá chega. Nissan vê que o nariz da mãe está sangrando e fica assustada. Bahá diz que não precisam se preocupar, que está bem, e em seguida desmaia. Muse e as crianças se assustam e ajudam Bahá. Nissan diz a Musa que a mãe não pode ver sangue, que ela sempre acaba desmaiando. Bahá diz que está bem, que não tem nada de errado com ela e que Musa não precisa levá-la para o hospital. Musa diz que já ligou para Jali e ela está esperando por eles. Sirin vai atrás da mãe no trabalho e diz que se passar esse ano quer fazer faculdade fora da cidade. Ela diz que nunca mais quer morar naquela casa, que eles sempre a culpam por alguma coisa. A Tice diz que ela não vai para lugar nenhum, vai ficar com ela. Sirin pergunta se a mãe não viu como o pai a culpou de manhã e diz que foi tudo por causa do celular do Sarp. Sirin diz que quando o pai descobriu que Sarp tinha o número dela, começou a interrogá-la e faltou pouco para ele dizer que foi ela que matou o Sarp. A Tice diz que elas têm que falar alguma coisa para o Enver sobre o Sarp ter o número dela, porque se ele descobrir o que aconteceu entre ela e o Sarp, vai ter um infarto. Sirin diz: é mesmo? Mas ele não teve nenhum infarto quando fugiu com a esposa do melhor amigo. Aí não aconteceu nada. A Tice diz que é diferente, manda ela não falar do passado agora e inventarem alguma coisa. Sirin diz à mãe que vai falar para o pai que ela mesma salvou seu próprio número no celular do Sarp, que ligou dele para testar um negócio e pronto, acabou. Jali examina a Bahá e pede para ela fazer um exame de sangue. Jali diz que ela não precisa se preocupar, porque não vai pagar nada. A Tice diz a Enver que ele não precisa ficar triste, pois a Sirin já lhe contou tudo. Enver diz que não é ingênuo e não acredita na história da Sirin ter salvado o próprio número no celular do Sarp. A Tice pergunta se ele se sentiria melhor se ela dissesse que a Sirin matou o Sarp e diz que ele está fazendo muito drama. Doruk vê um cartaz falando sobre um cachorro desaparecido e quer procurar por ele. Bahá diz que não pode se atrasar para o trabalho e depois eles procuram. Sirin pergunta se a mãe sabe onde está o celular. A Tice diz que sim, que o pai dela disse que jogou fora. A Tice pergunta para que Sirin precisa desse celular, se tem mais coisa escondida nele. Sirin diz que tem um vídeo que o pai já viu e algumas mensagens de texto entre Sarp e ela. A Tice pergunta que tipo de mensagens, se são românticas. Sirin diz que não importa o tipo, é a privacidade dela. Incomodada e irritada, a Tice manda ela ficar quieta. Bahá diz a Ferdane que a esposa do Musa é muito boa e muito bonita. Ela diz que devia comprar algum presente para Jali.
Na escola, na hora do recreio, Doruk aproveita que o portão está aberto e sai para procurar o cachorro. Atice pressiona Enver para lhe dizer se jogou mesmo fora o celular. Enver admite que não o jogou. Atice manda ele entregá-lo para ela. Enver diz que não pode porque já entregou o celular para Bahar. Enver diz que Atice não precisa se preocupar, que ele apagou o vídeo em que a Sirin aparecia e depois entregou para o Aziz, o filho do dono do mercado, para ele entregar para Bahar. Atice sai apressada atrás de Aziz para pegar o celular. Doruk anda pelas ruas à procura do cachorro. Atice chega ao mercado, fica sabendo que Aziz saiu há 10 minutos e pega um táxi em direção ao trabalho de Bahar. Jali pega o resultado do exame de Bahar, fica muito preocupada e pede para Sinan dar uma olhada. Aziz chega ao trabalho de Bahar, entrega o celular para ela e vai embora sem dizer nenhuma palavra. Bahar liga o celular, vê a sua foto com Sarp e Nissan, fica surpresa e sai correndo atrás do rapaz. Atice chega à confecção. Bahar vê o rapaz no ponto de ônibus e quando tenta se aproximar dele, recebe uma ligação a informando sobre Doruk. Atice liga para Enver, diz que está esperando, mas que não sabe se chegou a tempo, pois o Aziz deve ter entregado o celular e ter ido embora. Bahar volta para a confecção, vê a mãe, pergunta o que ela está fazendo ali e conta que o Doruk se perdeu. Atice vê o celular na mão de Bahar. Bahar pede para a mãe encontrar um táxi enquanto ela vai pegar a sua bolsa. Atice consegue o táxi e diz a Bahar que vai com ela. Jali liga para Bahar, mas ela recusa a ligação. Bahar está passando pelo parque e manda o taxista parar. Ela diz à mãe que tem certeza de que o Doruk foi para o parque procurar o cachorro perdido. Elas andam pelo local procurando pelo menino. Sinan pergunta se Jali se arrepende do que aconteceu ontem, se referindo ao beijo deles. Jali diz que dizem por aí que quando julgamos as pessoas é que aquilo está dentro de você. Ela diz que estava irritada com ele por ter a traído. Ela julgava as pessoas que traíam, que humilhavam, que difamavam. E agora fez a mesma coisa. Sinan diz que mesmo que ela nunca acredite, ele nunca traiu. E não aconteceu nada de ruim entre eles para ela se sentir tão mal. Jali diz que aprendeu uma coisa. Às vezes a vida não é justa. Nunca é justa. Morte ou traição. Isso não é justo. Sinan diz que mesmo assim foi uma noite maravilhosa e fala para ela dizer que não foi boa. Jali diz que não consegue e se afasta dele. Bahar não encontra Doruk e começa a entrar em desespero. Ela diz à mãe que acha que o filho foi sequestrado. Doruk está perdido em uma feira. Um homem se aproxima dele, diz que é um policial e vai levá-lo para a delegacia. Bahar e Atice chegam à feira. Atice está sempre de olho na bolsa de Bahar e tenta pegar o celular, mas não consegue. Doruk dá a mão para o policial e o acompanha. Atice e Bahar começam a cantar uma música que Doruk conhece e todos na feira cantam juntos, ajudando elas. Doruk escuta a música e volta para a feira. Um homem o levanta e ele grita pela mãe. Bahar chora muito ao encontrar o filho. Doruk pede desculpas. Ele diz que queria encontrar o cachorro, mas não conseguiu e se perdeu. Atice fica por um tempo olhando Bahar e Doruk, aliviada. Bahar diz à mãe que é muito bom que ela estava com ela e a agradece. Atice fica em silêncio. Bahar pergunta por que ela foi até o seu trabalho. Atice diz que ia fazer um pedido de roupa para o pessoal de limpeza do hotel, que recomendaram uma fábrica da região e ela estava procurando. Bahar diz para Doruk dizer oi à avó. Doruk diz que não quer, porque ela não gosta deles. Atice dá um sorrisinho, pisca para Doruk e vai embora sem dizer nada. Longe deles, ela chora. Enver conta para Sirin o que fez com o celular. Pergunta se tem mais alguma coisa importante nele e do que ela está com medo. Sirin diz ao pai que não tem medo, só não confia nos conhecimentos tecnológicos dele. Vai que ele não apagou nada. Ela diz que quando ele resolveu enviar, devia ter pedido para ela apagar. Enver diz que ela não ia deixar ele enviar. Sirin diz que sim, porque não era necessário enviar.
Enver diz que o que tem naquele celular é uma herança, são lembranças do pai das crianças, é tudo que elas terão do pai. Sirin diz que Sarp era um mulherengo, acha que não tem nenhum problema esquecer essa pessoa e seria até melhor se o mundo esquecesse de outros homens como ele. Jale vai até a casa do tio porque ele pediu para ela dar uma olhada em Atice. Sirin provoca Jale, perguntando se ela sabia que ela tem uma irmã. Sirin diz: "Ah, claro que você sabe. Conhece a Barra, não é? Lembrei agora, você deixou ela ver a minha mãe na terapia intensiva. Se lembra disso?" Jale pega o braço de Sirin, diz que os cortes dela estão com aspecto bom, mas ela vai ficar com aquelas marcas para sempre. Sirin diz que não liga se as pessoas verem, ela não se importa com isso e pode ficar com as cicatrizes para sempre. Jale diz: "Que bom que está admitindo, mas isso só mostra que é uma pessoa com tendências suicidas. Já tinha pensado nisso?" Enver coloca fim na discussão, falando com Jale sobre um sonho que teve com ela e um namorado que ela teve na faculdade que foi jantar na casa deles com eles. Jale diz ao tio que o Sinan acabou de voltar a trabalhar no hospital e por isso ela ficou tão surpresa com o sonho dele. Sirin volta a provocar Jale, dizendo que conheceu o Sinan e ele é um homem muito bonito. Atice chega e Sirin pergunta como que foi. Atice diz que não conseguiu fazer nada, chegou tarde. O mensageiro chegou antes e entregou o celular para Barra. Sirin fica furiosa. Enver pergunta a Atice o que tem naquele celular e diz que não entende. Barra olha o celular de Sarp e fica feliz ao ver várias fotos e vídeos deles. Arif conversa com seu amigo Talahá sobre Bersan. Talahá diz a Arif que Bersan é bonita, muito divertida. Ele sempre a amou demais e para não guardar esse rancor todo apesar da mancada dela. Seida conversa com Hikmet por vídeo, mostrando que está na casa da sua amiga Bersan e elas vão tomar um chá. Bersan diz a Seida que até o perfume do Arif ainda é o mesmo. Arif diz a Talahá que não guarda rancor, mas é ser humano e gostava muito da Ferzan. Deu tudo o que estava ao seu alcance para ela, mas mesmo assim ela o deixou. Arif diz que por Bersan soube o que é a traição, o que o dinheiro pode fazer. Seida diz a Ferzan que dizem que os pais dela separaram ela e Arif, mas a verdade é que ela o deixou para se casar com o melhor amigo dele. Ferzan diz que isso é coisa do passado e que o amor dela e Arif não pode acabar. É impossível, porque o amor deles é verdadeiro. Arif diz a Talahá que no começo foi difícil, mas depois aceitou e desde então não quer mais saber de amor. Seida diz que Ferzan deixou Arif porque era pobre, tomou as decisões que queria e agora recebeu o que merece. Ferzan diz que cometeu um erro, que se casou com um homem só porque ele era rico, e não porque era apaixonada por ele e está enfrentando as consequências. Seida diz a Ferzan que o Arif pode acreditar nela, mas ela não. Que o marido dela está falido, ficou pobre, perdeu a grana e ela o deixou. Arif diz a Talahá que Ferzan mentiu para ele quando disse que só tinha visto o ecrã 3 vezes, que não tinha nada entre eles, mas já tinha saído escondida com o melhor amigo dele várias vezes. Enver diz a Atice que vai para a casa da Barra para entregar o carregador do celular. Ele diz que Atice e Sirin não precisam se preocupar, que Barra não vai saber que foi ele só vai deixar na porta e ela vai encontrar quando chegar. Atice e Sirin não gostam. Enver diz que não pediu a opinião delas e sai. Sirin fica morrendo de raiva. Barra liga para Jale e ela pede para ela ir ao hospital na hora do almoço. Jale entra em sua sala e encontra flores que Sinan deixou para ela. No cartão, Sinan diz que aquelas flores são tão lindas quanto a mulher que ele sempre amou na vida e que o verdadeiro amor nunca morre. Jale fica emocionada. Enver deixa a sacola com o carregador na porta do apartamento de Barra. Seida está na janela e vê ele saindo do prédio. Ferdane diz a Barra que quando ela saiu do trabalho ontem, ali virou um inferno. Diz que a Sema se jogou no chão porque o marido disse que não gosta mais dela e pediu o divórcio. E Elis vai ao trabalho de Barra e a convida para almoçar. Jale caminha sorridente pelo hospital e trata as enfermeiras com muita gentileza. E Elis diz a Barra que vai levá-la a um restaurante bacana, que é uma honra levar a sua melhor amiga.
Jale segue em direção à sala de Sinan com 2 cafés. Uma enfermeira se coloca na frente da porta e pede para ela não entrar. Jale pergunta o que aconteceu. A enfermeira diz que entrou agora há pouco e se arrependeu, pois a namorada do Dr. Sinan está lá dentro e quando ela entrou, eles não estavam em situação apropriada. A enfermeira diz que por sorte Sinan e a namorada dele não a viram, porque ela fechou a porta na hora, mas ela não vai mais conseguir olhar na cara do doutor. Jale se afasta com raiva, joga um dos cafés no lixo e volta a ser grosseira com as enfermeiras. Barra conta para Elis que alguém mandou o celular do Sarp para ela, mas diz que não sabe quem pode ter sido. E Elis diz que é estranho, que o Sarp caiu na água, mas o celular dele não sumiu. Barra diz que acha que provavelmente Sarp havia esquecido o celular em algum lugar, ou perdido quando caiu na água. E Elis diz que achou muito estranho, elas têm que investigar, e pergunta se Barra olhou o que tem nele. Barra diz que ainda não, só as fotos e vídeos que tem lá. E Elis pergunta se ela leu as mensagens também. Barra diz que não, e pergunta por que faria isso. E Elis diz que se ela quiser, as duas podem ler juntas. Ela precisa descobrir o que houve, porque só assim vai conseguir fazer com que o culpado pague. Barra se recusa a ler as mensagens e diz a Elis que Sarp e ela prometeram que nunca fariam isso. Ferzan vai ao apartamento de Seida e pergunta se tem alguma coisa entre Arif e Barra, além de amizade. Seida diz que não viu nada, mas acha que o Arif está apaixonado pela Barra. Ferzan diz que tem que fazer alguma coisa para tirar a Barra dali e manda Seida falar para Yusuf expulsar ela. Seida diz que isso não é possível, mas que pode mantê-la informada de tudinho que Barra fizer ali. Ferzan diz que tem que fazer alguma coisa, acusar Barra de alguma coisa e vai se livrar dela. Barra está chegando em casa com os filhos e Nissan, ao ver Arif, corre e o abraça. Doruk chama Arif para brincar. Atencioso, Arif brinca com Doruk e Nissan. Ferzan sai do prédio, vê a cena e vai embora irritada. Barra chama os filhos para irem para casa. Doruk pede para Arif baixar e dá um beijo nele. Arif fica comovido. Barra encontra o carregador do celular na porta. Ela diz que tem uma grande surpresa para Nissan e Doruk e mostra para eles o celular do pai deles. Barra diz que agora eles vão começar a ver as fotos e os vídeos que estão no celular. Mas, para não acabar com todo o mistério, todo dia eles vão ver só uma foto e um vídeo. Nissan e Doruk ficam muito alegres.